Vamos tentar de novo. Dá um oi aí, Ismael, pastor Arlete. Gente, que luta. Hello, people. Cadê a paz? Cadê o Ismael, a pastora Arlete? Escreve aí pra mim, gente, o que tá acontecendo? Ontem eu fiz assim, deu certo, hoje não quer dar. Oi, Priscila. Cadê Ismael? Cadê a pastora Arlete, meu Deus? Ah, vamos ver. They will receive. Ah, agora vai dar certo. Você tem que aceitar, tá te chamando. Pastora, me aceita aí. No meu aqui tá falando que tá te chamando. Hello. Eita, Glória! Agora deu! Deu. É muita luta, bobo. É só porque é família. Meu Deus do céu! Agora você vai para sua página. Ok. Para você share, né? Porque é por causa do seu povo. Ok. Então eu tenho que ir para minha página para fazer o share, né? Isso. Você tá conseguindo ler os recadinhos? Eu compartilhei aí no seu Facebook isso. Gente, é assim mesmo, tá? A obra de Deus. Sim, É porque tô dá trabalho. conseguindo. Tá conseguindo ler? Aham. Tá, então você vai ler as perguntas, tá? Ok. E a gente vai tentar falar um pouquinho. Eu quero como base, pode começar, irmã Arlete? Você quer fazer aquela introdução que você fez lá? Não, pode começar, pastora. Eu já falei que é o nosso desafio, né? Estamos no desafio toda quinta-feira, no jejum, né? Em prol dos filhos, o desafio de resgatar os meus filhos. E como eu falei na introdução, né? Que educação é uma tarefa muito difícil. E a educação, na verdade, ela começa desde a gestação, né? Para termos uma ideia melhor, o baby, quando está dentro do ventre, sente tudo que a mãe sente, né? Quanto isso é importante na vida de uma criança. Resultados que dão depois, né? Da gravidez, depois que o baby nasce, as reações que tem, que às vezes a mãe, o pai não entende o porquê, mas na verdade é porque sentiu no período da gestação, né? Nós temos que tomar cuidado com isso, porque talvez a criança está passando por alguma situação e nós achamos que é o tempo presente, né? E não é. Foi no período da gestação. Então, para mim, a educação começa aí, a partir da gestação. Então, nós vamos entrar dentro desse tema, que é um tema muito amplo, né? E vamos Muito. tentar responder na medida do possível. Amém? Que os irmãos possam. A pastora Mara da Mota está dizendo que ela quer participar. Pastora, você quer participar da campanha ou da live? Responde aí para nós. Irmã Arlete, pastora Arlete, eu vou ler um versículo só para a gente começar a conversar e depois você vê o que a Mara vai responder aí. Se ela quer participar, pastora Mara, quer participar da sua campanha,
ou se é da live. Êxodo 2, verso 2 diz assim: a qual concebeu e deu à luz um menino, vendo que era bonito e saudável, escondeu. Gente, grava isso. Escondeu. Nós temos que esconder os nossos filhos hoje, do mesmo jeito que Joquebede escondeu o Moisés dela, a gravidez dela contra Faraó. Escondeu por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e pinche, colocou dentro seu filho e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. Eu vou ler só até aqui. Eu trouxe uma vez a psicóloga Cida para falar na nossa igreja e ela usou uma frase que eu nunca esqueci. Ela falou assim que filhos não têm problema. Filho tem pai e mãe. Alguém escreve isso aí. Filho não tem problema. Filho tem pai e mãe. Eu estava falando também para a pastora Arlete, que como a minha igreja está sem líder de jovens e adolescentes, eu estou cuidando por enquanto, até que o Senhor levante alguém para cuidar deles. E eu estou vendo que o meu maior problema não são os nossos adolescentes. Uhum. Os nossos maiores problemas são os pais dos nossos adolescentes. E eu me incluo, que eu sou mãe também de adolescentes. Isso aí, filhos não têm problemas. Eles têm pai e mãe. Exato. E noite de ontem, irmã Arlete, eu trouxe mais uma pessoa para ministrar para os meus adolescentes aqui, que é o pastor Marcelo Calado. Ele é psicólogo, terapeuta. A área dele é de adolescente. E quando nós começamos a ouvir os nossos adolescentes, nós vimos que o problema não são eles. O problema dos nossos filhos somos nós, pais. Eu tive adolescente ontem, na noite de ontem, que disse assim: quando eu chego para conversar com a minha mãe, ela está assistindo um programa dela de televisão. E quando eu começo a conversar com ela, ela fala assim: leave me alone. Cala a boca, deixa eu ver o meu programa. E a menina então se recolhe. Quando o programa acaba, a mãe chamava ela de novo: vem agora que a gente vai conversar. Aí a menina falava assim, falou ontem, que ela já se sentia tão em segundo plano, tão em terceiro plano, que aí ela não queria conversar mais. Teve outra situação que o pai chega tão cansado do trabalho, que ele não fica com o filho, ele não tem tempo para brincar, ele não tem tempo para jogar uma bola, para fazer nada, sabe? Brincar de lutinha, que é coisa que menino gosta. Outra adolescente reclamou que a mãe dela só fica mandando ela emagrecer. Uau! Porque ela tem um corpo muito escultural. Uau! Ela disse: quanto mais a minha mãe manda eu emagrecer, mais engorda. Mais tornando gorda. Porque o que o psicólogo disse ontem, quando os nossos filhos não encontrarem em nós a resposta para a ansiedade do coração deles, eles vão preencher de alguma maneira. Ou eles vão preencher com a comida, ou eles vão preencher... Escutem bem isso.
Eu estou falando de pré-adolescentes. O meu grupo de ontem era até 22 anos. E o psicólogo diz que começa aos 11 anos essa reação. Uma criança que não tem atenção do pai e da mãe com 11 anos, ou ele vai começar a comer compulsivamente para preencher o vazio, ou ele vai para a internet, ele vai achar pornografia. Essa idade que os nossos filhos vão procurar pornografia. E outra coisa interessantíssima que eu aprendi ontem. Tanto a falta como o excesso de proteção estraga. Muito. Tanto o excesso como a falta. Sabe, essas mães super protegem? Tem mãe que não deixa o menino ser menino. O filho não pode cair, não pode arranhar. Alguém conhece alguma mãe que está nessa identifica que o filho não pode cair, o filho não pode machucar, o filho é aquela superproteção. Então, gente, tudo tem que ser equilíbrio. Meu Deus, eu tenho um menino de 14 anos, sou mãe sozinha. Eu digo que é difícil, só Deus na minha causa. É verdade, Cleo. Para você, Cleo, trabalho duplo, mas com o Senhor do seu lado você pode. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se a gente puder responder, nós estamos aqui para tentar. Eu peguei, Marlete, esse grupo para cuidar, porque eu não tenho ainda quem cuida. E eu confesso para você que eu estou apaixonada com eles. Estou apaixonada com eles. Eu estou vendo que eles só precisam de alguém em quem eles possam confiar. A Lília está confessando que ela é um pouco protetora. Tá vendo? Lília, você tem que tomar cuidado também. Se você não está deixando, se a sua proteção também não está prejudicando. Quer falar, Ed? Temos uma pergunta aqui, pastora Diva. A Marcela Cardoso, a pergunta dela é a seguinte: depois do ensino, né, de ensinar a doutrina, os caminhos do Senhor, e aí quando a criança chega na adolescência e ela chega para os pais e diz que não acredita em Jesus, né? Acho que não só que não crê em Jesus, que não acredita que Jesus, tipo assim, foi só um grande filósofo. O que fazer nessa situação, né? Depois da ensinância. Ele chega e diz que não crê em Deus. Tá, só um minuto. Me fala de novo o tema da sua campanha para eu escrever aqui no título, que o pessoal entra e a gente não tem que ficar falando toda hora. É como restaurar. O desafio de resgatar os meus filhos. Desafio de resgatar os meus filhos. Essa pergunta da Marcela, a pastora mencionou algo sobre a adolescência, né? E nós sabemos que aqui nos Estados Unidos, ou até no Brasil, os professores estão ensinando coisas que fogem, né, da palavra do Senhor, né? Então, as crianças a não acreditar que existe, né, esse Deus que é tão poderoso, tão grande. E o fato de nós ensinarmos o nosso filho desde da infância, quando eles chegam nesse período, nessa idade, dentro da escola, existe sim essa confusão, porque, na verdade, os professores estão mais tempo com os nossos filhos do que nós mesmos. Então, eles vão plantando para os nossos filhos alguns ensinamentos, e quando eles chegam dentro da nossa casa, eles chegam cheios de perguntas, cheios de questões, e pelo fato de passarem muito tempo com os professores, às vezes eles já chegam com com uma crença já firmada que ultrapassa aquilo que nós já ensinamos. Só que
nós podemos ir dentro da palavra do Senhor, né, novamente, e tentar e explicar para os nossos filhos que realmente o Senhor, ele existe, que ele é o único, que ele não é apenas um filósofo, e a única maneira é indo dentro da palavra, na linguagem da idade do seu filho. Não tem como eu colocar uma teologia dentro de uma mentalidade adulta, como a minha, como a da pastora Diva, como outros homens e mulheres que os adolescentes eles não entendem, né? Eles não vão conseguir. Você pode perceber que dentro da igreja eles ficam meio que perdidos, porque eles não sabem exatamente o que nós estamos falando. Então eles ficam desapercebidos, não estão nem aí. E é por isso que existe a necessidade da igreja, e quando eu falo igreja, a igreja no geral, né, voltar a olhar para os nossos adolescentes, as nossas crianças, e ensiná-los dentro da linguagem que eles podem entender. Pastora Diva, pode, então, dizer alguma coisa? Vou só pincelar novamente o assunto. Pelo fato dos nossos filhos passarem mais tempo dentro de uma escola, eu e pastora Arlete moramos nos Estados Unidos, para quem está entrando e mora no Brasil. Eu não sei como é o colegial no Brasil, mas eu não acredito que é muito diferente daqui, né? Eu lembro quando a minha menina estava na high school, a high school é o segundo grau no Brasil, né? E ela me contava coisas que ela passava na escola, que eu e o Alex, tínhamos que bombardear a mente dela ao contrário, porque o mundo tem argumentos fortes. O problema da igreja é que muitos pais não conhecem a palavra para com o filho. Então, se você não conhece a palavra, o seu filho está na escola e está ouvindo alguém que é mestre, conhece alguém que tem tese no assunto. Aí ele chega em casa, você dá aquelas respostas vasas para ele, eles vão ficar com quem? Né? Então, assim, nós pais, se nós quisermos resgatar os nossos filhos neste século, eu li Êxodo, porque da mesma forma que Faraó tentou acabar com os meninos que estavam no Egito, existe o Faraó do século XXI, querendo tomar os filhos. As escolas estão super preparadas. Mas eu vou ser bem sincera com vocês. Se eu chamar um grupo da minha igreja para um culto aonde vai ter uma irmã, um irmão que revela até a identidade, eu vou ter coisa na minha igreja. Mas as pessoas não querem sentar para aprender. Exatamente. As pessoas não gostam de culto de ensino. As pessoas não gostam de um culto de escola dominical. Então, como que você vai defender sua fé? Como que você vai arrancar seu filho das mãos de um professor estudado que sabe o que ele está falando? Oi, minha irmã aí lá do Brasil. Paz, querida, se você, mãe, papai, não for para a igreja aprender, para você combater através da palavra. Tem que ser através. Pastora Diva, isso é tão importante que você falou, mencionou sobre aprender a palavra do Senhor e aprender ela de maneira correta, né? Porque como tem a internet hoje, existem, meu Deus, vários e vários e vários vídeos, e as pessoas, às vezes, elas pegam ensinos no YouTube, ensinos que não têm fundamento, e elas vão pegar
e vão passando aquilo para frente, de maneira errada, porque é muito mais fácil você pegar lá no YouTube um vídeo lá que você não sabe da onde aquilo foi gerado, como aquilo funcionou, não tem interesse de ir para a palavra e ver se realmente aquilo que está sendo falado está correto, e aí vai, e está tudo bem, e vai passando aquilo para frente. E um ponto de interrogação é que, às vezes, o que acontece é que muitos pais, eles não querem realmente aprender a palavra do Senhor e jogam a responsabilidade sobre os líderes, sobre a igreja, né? Sendo que, na verdade, a igreja começa dentro de casa. Os meus filhos, os nossos filhos, eles já têm que vir com uma base para dentro da igreja, mas vindo da nossa casa. Eles têm que ter ensino lá dentro. Não é só aqui, não. Vou deixar o meu filho lá. Pastores, vocês se viram com eles aí. Não, não é assim que funciona, não. Porque se nós, líderes também, nós temos que ensinar a eles o seguinte: eu posso estar ensinando para você, mas procura saber se está realmente também certo. Porque nós também podemos falhar, podemos errar. Então, a Bíblia ela é muito ampla. O Senhor deixou conhecimento em todos os sentidos dentro da palavra dele, né? E realmente está tendo negligência, né, dos pais nessa questão de sentar e de ensinar. Muitos pais simplesmente falam assim: meu filho, pega a Bíblia e vai ler. Não vai funcionar. Não é assim. Não. Pega e vai ler. A criança vai ler se nós adultos, se nós não pararmos, meditarmos e termos alguém que saiba mais do que nós também ficaremos perdidos. Imagine uma criança que vai sentar, vai pegar a Bíblia e vai ler, e o pai e a mãe vai achar que a criança ou o adolescente vai entender tudo que está sendo, que está escrito ali na palavra do Senhor, sem ter alguém que direcione, sem ter alguém que ensine. Não é verdade, pastora? Quando eu comecei a cuidar dos pré-adolescentes e adolescentes da nossa igreja, eu pedi para eles escreverem para mim o que eles viam no... vou entregar meus adolescentes aqui. O que eles viam em casa, na vida dos pais deles, que não coincidia com a fé que eles estavam professando, né? Que eles estavam seguindo. Pasmem, meu nome é Diva e o da outra pastora é Arlete, gente. Ela é da igreja em Filadélfia e eu pastoreio em Leominster. Nós moramos nos Estados Unidos. E os filhos escreveram, sabe o que para mim? Pastora, eu não vejo nem meu pai nem minha mãe ler Bíblia em casa. Ups! A minha mãe, pastora, quando alguém liga, ela manda falar que não está em casa. Uau! Uau! Meu pai, pastora, xinga no trânsito. Uau! A minha mãe compra roupa, usa e devolve. Oh, my God! Então, gente, nós seguimos exemplo. Então, aí teve... Eu nunca vi meu pai dobrar o joelho, eu nunca vi minha mãe dobrar o joelho. Meu pai não gosta de ir para a igreja. Meu Deus. Alguns falaram, meu pai que puxa minha mãe para ir para a igreja. A minha mãe que puxa o meu pai para ir para a igreja. Gente, são muitas coisas que eles veem. Manda dizer que eu não estou. Eles já viram mesa, eles estarem almoçando e, gente, sai assunto da igreja. Você viu fulano, o que aconteceu com fulano? Você viu o que aconteceu com ciclano? Como, gente? Né? Nós temos que... A gente pensa que criança não entende nada. Os nossos filhos são inteligentíssimos. Eles prestam atenção em tudo. Ontem, na minha aula, uma adolescente falou assim: a minha mãe, para eu não perturbá-la, ela usou a frase não perturbá-la.
Uau. Ela me enche de roupa. Uau. Ela me leva ao shopping, aqui a gente fala mall, né? E ela me enche de roupa. Mas, pastor, Uau. eu não quero roupa. Que é a mãe, né? Exemplo primeiro é tudo. Segundo, oração. Oração, né? Oração, entrar no quadro dos nossos filhos, repreender mesmo na vida deles, nos tornarmos amigos dele. Ah, ontem, sabe o que eles disseram? Eu disse, por que vocês não têm o papai e a mamãe como seus melhores amigos? Sabe qual foi a resposta? Porque ele vai tirar se eu falar para o meu pai, para minha mãe, o que eu faço, eles vão tirar o celular, eles vão me tirar dos meus amigos, eles vão cortar a TV, eles não vão deixar eu jogar futebol. Ou seja, eu vou ser punido, eu vou apanhar. Nós temos uma pergunta interessante aqui. Mas aí. O Aldelândia, a pergunta dela é essa, pastora Diva. Como restaurar uma ausência da infância exposta na adolescência hoje? Como reconstruir esse elo para os pais que, por diferentes razões, foram ausentes? Foram o quê? Ausentes? Ausentes, Como restaurar a ausência da infância na adolescência? Como reconstruir, né, o elo dos pais para com os filhos? Por causa de diferentes razões, os pais ficaram ausentes. Eu acredito na compensação. Eu acredito na compensação. Se você passou 5 anos da sua vida longe dessa criança, você está agora, diga para ele que você o ama. Eu fiz um trabalho ontem na igreja de uma adolescente que a mãe foi morar na Suíça e essa menina ficou no Brasil. E hoje elas moram aqui nos Estados Unidos e elas não estão se dando bem. Então eu me coloquei no papel da mãe dela e eu disse, fala para mim tudo que você tem vontade de falar para sua mãe. Eu sou sua mãe agora. Fala para mim. Ela disse, você não é minha amiga, você me abandonou, você me deixou, você não cuidou de mim, você foi embora para a Suíça. E elas foram falando, ela foi falando. Aí eu falei assim, agora eu sou sua mãe. E eu vou te responder como se eu fosse a sua mãe. A mamãe teve que te deixar, porque a mamãe foi para a Suíça para ganhar dinheiro para te sustentar. Naquela época eu não tive outra saída. Naquela época a porta que se abriu para mim foi essa. Então a mamãe foi lá buscar recurso para cuidar de você, mas ainda dá tempo. E ela começou a chorar, eu já sou chorona mesmo, nos abraçamos e eu ensinei para ela, como eu estava cuidando dela, eu ensinei para ela agora como que ela ia chegar em casa e falar com a mãe dela, mãe, eu te amo. Irmãos, essa palavra, abraçar, beijar, tocar, tem um efeito curador na vida das pessoas. Eu tive uma adolescente ontem que o pai, a mãe dela, a mãe dela é casada, ela tem o 2º casamento. Essa menina de ontem, ela tem só 12 anos de idade. Você sabe como que ela saiu ontem da igreja? Ela falou assim, eu serei a ponte curadora entre ela chama o padrasto de pai, entre eu e meu pai. Sabe o que ela fez? Olha como é bom mandar filho para a igreja. Uau. Ela pegou o pai, que é padrasto, entrou com ele pro quarto e disse, mãe, fica aqui na sala, eu preciso ter uma conversa com meu pai. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, o padrasto
ele não é carinhoso com ela, porque ele também ele perdeu a mãe dele quando ele tinha 10 anos de idade, eu acho. Uhum. Ela entrou no quarto com ele ontem, eles ficaram meia hora no quarto e ela disse para ele: eu te amo, eu quero seu tempo, eu quero nem que seja 20 minutos do seu tempo. Eu sei que você trabalha para me dar roupa, para cuidar da mamãe, mas eu queria o seu tempo. Ele ficou tão desarmado que ele começou a chorar. E a mãe dela me ligou depois para me contar o que estava acontecendo na casa dela. E ela disse: doutora Diva, a cura chegou no meu lar. Alguém escreveu aí que as igrejas não estão preparadas. Mas eu vou dizer uma coisa mais séria do que a igreja não está preparada. Exato. Os pais não querem vir junto com a igreja para nós resgatarmos os nossos filhos. Já foi falado dentro do meu grupo que a mãe deixa a filha na minha escola, na minha aula, nossa aula é toda quarta, e uma adolescente disse para mim, hein? Mamãe me deixa aqui e ela vai para academia. Uau! Eu estou numa sala com eles, existe a sala dos adultos, né? Existe a sala de ensino. Na minha igreja é toda quarta, não sei como é que é na igreja da pastora, como é que ela faz, mas eu me reúno com os adolescentes numa sala e na outra sala está tendo a escola dominical nossa é na quarta. Que seria, no domingo de muitas igrejas. Só que a adolescente reparou isso. Minha mãe me deixa na porta e minha mãe vai para academia. Você acha que sua filha, que seu filho não percebe os seus movimentos? Os nossos filhos estão de olho em nós. Pode falar. Isso é tão, tão importante. Você citou uns 2 minutinhos aí atrás sobre a questão da adolescente, né, que falou para o padrasto, pediu ele um tempo de atenção. E essa questão de ensino, isso é tão importante, porque eu cresci dentro de um lar cristão, sendo meu pai pastor, pastoreando a igreja, mas o meu pai teve um ensino diferente, né? O pai do meu pai não ensinou ele a falar eu te amo, tô com saudade. Então meu pai passou isso para nós. Então eu cresci dentro desse contexto de não dizer eu te amo, tô com saudade. E eu fui aprender isso, eu sempre falo isso aqui na igreja, eu fui aprender isso depois que eu me casei com o pastor Ismael, porque ele teve esse ensino. E aí ele começou a me ensinar a dizer eu te amo, eu tô com saudade. E para mim romper isso dentro de mim, eu tive que tomar uma decisão muito, muito drástica. Eu conversava com meu pai e eu não tinha coragem, né, de dizer para o meu pai que eu o amava. E aí eu comecei a orar. E eu falei, Senhor, eu preciso falar isso para o meu pai. Eu amo meu pai, mas eu quero falar, eu quero declarar isso em voz. E isso foi tão interessante nesse dia que eu liguei para ele, conversando com ele, e eu peguei e falei para o meu pai. Falei, pai, eu te amo. Pastora Diva, quando eu falei isso para o meu pai, ele calou na hora, assim, no telefone, né? Ele se desarmou, ele calou e ficou sem palavras, né? Por quê? E quando eu digo isso, não é culpando, é porque o meu pai não teve esse ensino. Imagine se eu tivesse dado continuidade a isso, o que os meus filhos sofreriam. Eu tive que romper, entende? E declarar para o meu pai, declarar para minha mãe, e hoje isso para minha mãe é fácil, dizer eu te amo, e ela também diz eu te amo, e os meus filhos estão crescendo nesse contexto. Mãe, I miss you, mãe, I love you, estão crescendo nisso. Nós temos que romper isso dentro de nós, demonstrarmos para os nossos filhos a questão de que amamos eles não só dando presentes
né, satisfazendo as vontades, mas declarando, ensinando os nossos filhos a dar um bom dia, a dar uma boa noite, a dar uma boa tarde, a perguntar como nós estamos e nós perguntarmos como eles também estão. Isso se chama relacionamento, isso se chama amizade, isso se chama confiabilidade, não é? Confidência, né? Liberdade de expressão. Isso é muito importante. Pastora Diva. Deixa eu falar só mais um negocinho. Se o pastor Carlos Mota estiver online, porque eu tenho um compromisso com ele de uma live, mas se ele pudesse esperar, porque esse assunto aqui é muito sério, se ele pudesse deixar para ser 8h30, pastor Carlos, eu vou te agradecer. Só que eu queria falar só mais uma coisinha aqui. Pastora Arlete, nós criamos na nossa mente que mãe educa menina e pai educa menino. Uhum. E, gente, está tudo errado. A educação da menina e do menino cabe ao pai. Você sabia disso, pastora Arlete? É o pai que sentar com a menina e conversar sobre tudo. Uhum. E é o pai sentar com o menino também e conversar sobre tudo, a ponto de a sua filha falar assim: eu quero ter um marido igual ao meu pai. Exatamente. Yeah. Nós erramos muito nisso. O pai, ele vira o provedor, mas a gente coloca a educação em cima da mãe. Uhum. E, na verdade, isso eu estou falando para um casal que tem os dois. Claro que tem mulher que tem que fazer os dois papéis por não ter a parte masculina com ela. E tem mãe, eu tenho uma mulher na minha igreja que ela é a mãe e o pai dos filhos dela, porque ela não tem marido, né? Então, aí, né, nessa situação, cabe a ela. Mas quem tem pai e quem tem mãe é o papai que conversa sobre sexualidade, tanto com a menina como com o menino, que fala de tudo da vida, de hormônios, de tudo, é o pai. E nós temos uma mentalidade, nós fomos despreparados para isso. A gente coloca mãe cria menino e pai cria menino. E isso é uma inverdade. Nós temos aí na live o pastor Anderson, e o meu marido também tem esse hábito de marcar encontro com a filha dele. É a coisa mais linda do mundo. O pai marcar encontro com a filha, sair, bater papo com ela, comer com ela, conversar com ela. É o homem quem faz isso. É o homem que cria a estrutura, o fortalecimento, o ajuste de caráter nos adolescentes, nos filhos. É o macho da casa, é o cabeça. Pastor Carlos respondeu aí, gente? Ou não? Não, ainda. Eu acho que ele não respondeu. Se ele não tiver respondido, eu vou ter que sair, pastor. Só um minutinho. Não, ele ainda não. Ele ainda não respondeu. Sabe outra verdade que nós precisamos aprender, gente? Eu fazia isso e depois que eu aprendi, eu parei. A gente tinha mania de falar assim. A gente tinha mania de falar assim, olha. Na minha época, não existia isso. Na minha época, não existia aquilo. Nós temos que entender o tempo que nós estamos vivendo. Os nossos filhos são resultado da pós-modernidade. Eu acho que eu e a Arlete temos a mesma faixa de idade, somos 40 up. Então, na nossa época, se não for, tá chegando, né, Arlete? Na nossa época, nós tivemos uma criação. Os nossos filhos, eles estão na época da informática,
Aham. A minha menina que hoje tem 18 anos, quando ela tinha 15 anos, ela falou algo para mim que eu nunca vou esquecer. Ela disse para mim assim: mamãe, os demônios que eu enfrento hoje, você não enfrentou na sua adolescência. Uhum. Aí eu falei: como assim não enfrentei? Ela falou assim: você tinha iPhone na sua mão? Você tinha TV no teu quarto? Uhum. Eu falei: não tinha não. Aí ela levantou o celular e falou assim: mãe, por isso aqui o mundo está dentro do meu quarto. Uhum. Eu preciso hoje de muito mais cobertura sua, de oração, de conversa comigo, do que na sua época. Ela virou para o meu marido e falou: pai, você, para pecar antes, você tinha que sair da sua casa, ir numa banca de revista, comprar uma revista, né? Hoje não. Yeah. Hoje está dentro do celular. Então, eu e você precisamos entender que a nossa geração ela é da pós-modernidade. Não adianta você querer comparar, que na sua Uhum. época foi assim, que na época que eles não podem. A gente acha que eles não têm conflitos, a gente Yeah. pensa que nossos. Porque tem um quarto todo mobiliado, um iPhone de última geração, porque ele não paga aluguel, a gente acha que eles não têm problema. Uhum. Gente, nossos filhos passam por muitos conflitos. Eles não Yeah. sabem quem eles são. Eles passam muito bullying na escola. Uhum. Eles aquela fase de não saber ainda quem eles são. Eles não sabem, eles estão naquela transição. Yeah. Então, Yeah. nós temos que manejar o nosso tempo. Os Uhum. nossos filhos precisam ter tempo conosco, nos verem com eles. E os nossos filhos, Tem, exatamente, problemas, sim, senhora. Nossos filhos, eles passam por crises, eles passam por ataques, mas nós precisamos conversar com eles. tem duas questões, Givas, que também são muito importantes para com os nossos filhos, né? Nós mencionamos há uns minutos atrás, também semana passada eu até mencionei sobre a questão do nosso comportamento. E teve alguns dias que eu pude observar e eu percebi que o comportamento de uma criança era exatamente igual ao comportamento da mãe da criança. Até Uau. A linguagem corporal era igual, a maneira irônica de olhar, a maneira de não respeitar, a maneira de querer comandar, liderar aquele todo que eu percebi na criança que ela queria dominar as outras crianças. E eu falei, gente, igualzinho a mãe. Então isso é tão sério, né? Você mencionou, presta atenção, porque o teu filho está prestando atenção em você. E o tempo todo nós somos observados pelos nossos filhos. Nós temos que estar atentos a isso, né? Não ensinar os nossos filhos a serem chantagistas. Tem mães, tem mulheres, tem homens que eles são chantagistas, são imaturos, e eles transmitem isso para os filhos de uma maneira muito natural e ainda falam, meu filho, você tem que ser assim porque eu sou assim. Então, assim, fica complicado, né? Nós tentamos ensinar, nós tentamos colocar da melhor maneira possível, da maneira correta, mas, infelizmente, os filhos estão dentro das suas casas, dentro dos seus lares, e aí o erro começa lá de dentro. Outra questão é a questão que, às vezes, nós não prestamos muita atenção, pastora, na área íntima de um casal. Nós temos que estar atentos no meio da noite, na madrugada. Às vezes, os pais acham que as crianças estão dormindo e nós já fomos criança. E às vezes a criança finge que está dormindo e está prestando atenção em todo o ambiente, em todo o barulho. E chega a criança e fala, eu vi a minha mãe, eu vi o meu pai, não sei o quê. E aí faz o quê? Faz nascer curiosidade, ok? Dentro da mente da criança, e a criança vai querer buscar aquilo, saber por que aquilo outro, por que aquilo outro. Nós
que somos pai e mães. Nós temos que estar atentos nesse sentido também. Há questões tanto pequenininhas quanto grandes, questões fáceis, mas também questões muito complexas, né, dentro da cabeça dos nossos filhos. Um exemplo bem simples, a minha filha está com 12 anos agora e ela está formando o corpo, né? E ela fez uma pergunta muito simples assim. Ela disse, mãe, por que que o meu seio é um pouquinho maior do que o outro? Questão fácil de responder, mas eu tinha que estar pronta e responder de maneira que ela pudesse entender. E aí eu respondi ela na maneira certa. Ela, mãe, eu achei que eu estava com algum problema no corpo, tá vendo? Então são questões que às vezes os pais embora falam, meu filho, isso não é nada, deixa isso pra lá. E não é assim que funciona, né, pastor? Que muitos pais fazem, que eu estou falando isso por estudar, tá, queridos? Não estou falando isso aqui ao vento, não. Pais não tomam banhos com meninas. Mães não podem ficar tomando banho com meninos. Você pode despertar a sexualidade do seu filho. Exatamente. Isso é muito assunto, para muita hora. Eu quero até voltar com você, né? Assim, eu vou precisar sair, porque o pastor Carlos, a audiência dele está lá esperando. E eu gostaria, pastora Arlete, que você anotasse, a sua menina anotasse todas essas questões. Tem muita pergunta. Que dia que você faz essa live? Toda quinta-feira, pastora Diva, nós estamos aqui. Toda quinta? Toda quinta. Se você não importa, eu vou voltar quinta-feira de novo. Claro, porque certo. esse assunto é muito sério, muito extenso. É só porque eu marquei um compromisso com outro pastor. Eu sou muito responsável, eu fico sem graça de não atendê-lo. Mas a gente quer voltar. E eu quero falar mais sobre esse assunto aqui. Perfeito. Sobre várias coisas que a gente está lendo aqui, sabe? Mas muitas coisas que a gente faz com o filho. E pai beijar a menina na boca. Por favor, não, stop. Don't do this anymore. Não beije sua menina na boca. Não beije o seu menino na boca. Eu vejo uma brincadeira que está na internet. As mães gostam de compartilhar isso. Mas, de certa maneira, você está lançando isso quando seu filho for escolher a esposa dele. Algo que diz assim, o que é a nora? Alguma coisa assim, ela é chata, ela é nojenta, eu não sei se vocês já viram isso. É uma brincadeira que tem na internet, que mãe coloca para que meninos não namorem. Algo assim. Fulana é chata, ela já está profetizando sobre a vida daquela que vai casar com o filho dela, que ela é chata, que ela é feia, que ela é enjoada, que ela é não sei o quê. Uma brincadeira, mas são palavras que a gente lança. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Exato. Mas não pode tomar banho com um filho de 15 anos no banheiro? Não pode. Não pode mais. Porque o menino, ele vê a mãe como mulher. Exato. Se você estudar, você vai saber que o seu menino, ele vai te olhar em muitos momentos, não como mãe, ele vai te olhar como mulher, ele vai te desejar como mulher. Então, o seu menino de 15 anos, ele já tem o corpo dele já está todo preparado para ter sexo. Ele não pode ficar vendo, ele vai te desejar como mulher. Eu preciso ir, mas foi tão bom. Pena que não deu tempo da gente falar muito, mas já tem 1 hora que a gente está aqui, tu acredita? Uau! Passou bem rápido. Pastora Diva, muito obrigada por sua atenção. Se querem que a gente volta e aí a gente responde primeiro essas perguntas que estão aí. E quem aí entra na quinta-feira que vem de novo, a gente vai responder vocês baseado dentro de estudo, dentro do que a gente tem aprendido. Se você não concordar, faz seu estudo à parte aí e a gente debate esse negócio. Pastora, obrigada, tá? Beijo. Gente, eu que vou... Tá?
Fica com Deus. Amém. Tchau, gente.